Mais um dia de gravação aqui para os meus lindos do segundo ano, né? Que eu amo muito os meus alunos e amo também muito a matéria. Eu sempre choro, hoje eu vim com uma make muito bem feita, com os olhos de árabe, assim, sabe? Porque eu falei, se não tem alunos eu não vou chorar, então não vou borrar a maquiagem. Então hoje eu não vou chorar e vamos seguir no nosso conteúdo. Bom, nós já falamos dos agnatos, nós já falamos dos peixes cartilaginosos e hoje nós vamos falar incrivelmente dos nossos lindos peixinhos ósseos. Muito bem, Renatinha, o que os peixinhos ósseos têm de diferente? Gente, olha só, eles têm ossos. Sabe, a espinha do peixe é o osso do peixe. Olha que legal, gente. Os peixes ósseos, eles apresentam o seu endoesqueleto, o seu esqueleto interno, formado por ossos. A pele deles pode ser coberta com escamas ou não, pode ser uma pele lisa, né, como a gente vê. Eles são ectotérmicos. Lembrando do que é um animal ectotérmico? É aquele animal que a temperatura do corpo é regulado pelo ambiente no qual eles estão inseridos. Nossos animaizinhos, peixinhos ósseos, lindo de bonitos, que a gente tem o cavalo marinho também como representantes, apresentam sistema digestório completo com boca e ânus. E Renatinha, eu tô lembrando dos peixes cartilaginosos que você falou que eles tinham cloaca. Perfeitamente, querido aluno. Os peixes cartilaginosos, eles apresentam cloaca, porém os peixes ósseos apresentam ânus. Já vou explicar para vocês qual é a diferença quando a gente falar da reprodução dos nossos amigos peixinhos. Quando eles têm... Olha só, gente, eu não coloquei ali porque eu acho que já está implícito. Como é que é a respiração dos peixes? Se você falar que é pulmão, eu vou dizer que você não está errado em algumas raras espécies. Porém, eles apresentam a respiração branquial. Não falei porque lembra aquela máxima da Renatinha? Não precisa decorar nada. Se você entende como que as coisas funcionam, você não precisa decorar. Então, se esse peixe está vivendo na água, se ele tem fendas branquiais, se ele tem brânquias, ele respira por brânquias. Então, lembrando, tá na água, respira por brânquias. Por que eu falei para vocês que quem falou respiração pulmonar não está totalmente errado? Porque tem alguns peixes que têm essa capacidade, que conseguem ficar um curto período fora da água, que não é uma regra assim para os animais que são branquiais. Eles saiu da água, eles vão morrer asfixiados, gente, porque esse aparato respiratório não é preparado para retirar o oxigênio que está disponível no ar. É preparado apenas para retirar o oxigênio que está disponível. Ai, cansei. Que está disponível na água. Então vamos lá. Como que os nossos animaizinhos, eles se reproduzem? Essa imagem eu vou ficar na frente porque ela ficou errada, tá, gente? Eles possuem um orifício, que é o ânus, e um orifício urogenital. Por isso que não é cloaca, porque quando a gente fala de cloaca, eu tô falando de um orifício único, no qual vai acontecer o quê? A reprodução do animal, no qual vão sair as excretas. É um único orifício, eu chamo de cloaca. Se eu tenho mais de um orifício, eu chamo de ânus. Olha só, Renatinha também é cultura. Curiosidade da Renatinha, né? A fecundação é quase sempre externa. Por quê? Porque existe um veículo ali preparado para o quê? Para levar esses gametas para eles se juntarem e formar um lindo peixe delicioso, saboroso, que nós vamos ali comer com muito sal, né? Com muito azeite. Então acontece com o veículo água. Eles passam por uma fase de larva.
Como é que chama a fase larval dos peixes? Se você falar girino, eu vou te matar. Girino é dos anfíbios, tá? São alevinos. Alevinos são ali a fase larval dos peixes. É tão bonitinho, gente. Tem espécies de peixe que guardam os ovos na sua boquinha, depois eles jogam aquilo na água. Tem espécies de peixe que ficam esses ovinhos na água e eles eclodem pequenos alevinozinhos. É tão lindo. A biologia é tão linda. Se você não gosta, finge que você gosta porque eu gosto. Quando a gente está falando dos peixes ósseos, a gente já tem ali um órgão especializado na flutuabilidade do nosso animal. Esse órgão ele se enche e esvazia e isso vai fazer com que o animal transite, desça, suba, fique em equilíbrio no nosso ambiente aquático. Esse órgão nos peixes ósseos, ele chama-se bexiga natatória. Se a gente for analisar, por exemplo, comparar com o peixe cartilaginoso, a gente tem ali um fígado rico em óleo que vai auxiliar na flutuabilidade dos peixes cartilaginosos. E, gente, sempre quando você estiver fazendo um estudo de dois grupos que são primos ali entre si, que são muito parecidos, é sua obrigação tentar fazer um quadrinho para você descrever justamente essas particularidades que os dois grupos têm. Então faz um quadro comparativo, né? Esqueleto, órgão de flutuabilidade, dentes. Os dois têm dentes, tanto cartilaginosos quanto ósseos. A diferença é que no tubarão, por exemplo, esses dentes eles vão crescendo ao longo da vida e esses dentes vão empurrando os dentes mais antigos para frente. Por isso que uma das formas da gente ver a idade de determinado tubarão quando ele já morreu é por essas fileiras de dentes que o animal tem. São muitas fileiras de dentes que vão crescendo ao longo da vida do animal, que vão empurrando esses outros dentes para frente. Quando a gente fala dos peixes ósseos, por exemplo, a gente não vê esse tipo de dentes, a gente vê aquela dentição ali bonitinha que vai nos morder ali, né? Aquela mordiscadinha gostosa quando a gente está na água. Porém, são dentes que estão ali naquele local e são dentes que são contínuos, né? Não são fileiras de dentes. Então, voltando à bexiga natatória, a gente tem ali a nossa bexiga que fica no meio ali do nosso animal. E quando o peixe está em equilíbrio, a bexiga ela está vazia, ela está ali no meio do corpo do animal. Quando essa bexiga, quando o animal ele precisa fazer o movimento de subida, ele vai o quê? Ele vai encher essa bexiga natatória de ar e ela vai o quê? Aumentar a pressão e o animal vai conseguir subir. Quando esse animal ele quer descer, ele vai esvaziar essa bexiga, então o animal vai descer. Não precisa prestar atenção em como que essa bexiga funciona para o animal subir ou descer. O que você precisa saber que vai salvar a sua vida numa questão é justamente qual é o órgão da flutuabilidade presente nos peixes ósseos e qual é a estrutura de flutuabilidade presente nos peixes cartilaginosos. Uma outra coisa legal que a gente tem nos peixes, tanto nos peixes ósseos como nos peixes cartilaginosos, é a circulação simples. Quando a gente fala de circulação simples, eu estou falando que o sangue passa uma única vez pelo coração. Bom, vamos comparar conosco, né? Nosso coração tem 4 cavidades, esse sangue passa 2 vezes pelo nosso coração, porque ele chega no nosso corpo até o nosso coração, do nosso coração ele vai para o pulmão, do pulmão ele volta para o coração para poder ser distribuído pelo corpo. Quando a gente está falando dessa circulação simples, eu estou dizendo que acontece uma única volta, esse coração só tem 2 cavidades. Essas 2 cavidades não são separadas. Com isso, a gente tem uma menor eficiência energética desse animal. Se a gente olhar ali a figura que eu trouxe para vocês, eu trouxe ali o coração dos animais para que vocês possam comparar as diferenças que a gente tem. Lembra que eu sempre falo para vocês que o estudo dos animais é um estudo
evolutivo. Então, se a gente comparar, olha só, peixes, duas cavidades, sem uma separação, sem o septo ali separando esse coração. Anfíbio, eu já tenho ali também um coração com mais cavidades, porém essas cavidades não são separadas. No réptil, eu já começo a ter uma sinalização, sobretudo nos crocodilianos, dessa separação que a gente consegue enxergar a partir das aves. Então, são animais que necessitam de mais energia, portanto, eles têm o coração com mais divisões, fazendo com que eles tenham ali uma eficiência energética muito maior. O animal necessita de mais oxigênio, então a demanda energética que ele tem com a separação ali, não vou ter mistura de sangue venoso com sangue arterial, então vou ter uma eficiência energética muito maior. Ai, gente, falar para vocês, eu amo isso, eu espero que vocês também amem, porque é muito legal. Vamos falar agora do sistema respiratório. Vamos lá que a gente está chegando ao final. Sistema respiratório dos nossos peixes ósseos é branquial, que todo mundo já sabe. O que acontece? A água entra pela boca do animal e passa por essas brânquias, que são estruturas que vão fazer o quê? Que são muito vascularizadas, que vão pegar esses gases e vão trocar ali com o ambiente. Uma outra função que a gente tem dessas brânquias dentro nos nossos animais é porque essas brânquias nos animais que apresentam, por exemplo, os animais de água salgada, né? Os animais de água salgada, eles necessitam eliminar o excesso de sal que eles estão ingerindo pelas brânquias. E os animais que estão na água doce, eles necessitam de sal, tá? Então, eles vão fazer essa captação de sal ali a partir da água que está entrando pela sua boca, que vai sair pelas brânquias. Lembrando que, vamos lembrar da osmose, que quando a gente tem ali um peixe de água doce, por exemplo, se eu colocá-lo na água salgada, ele provavelmente vai morrer, porque ele vai estar num ambiente hipertônico. Se você não se lembra disso, por favor, vai lá no Google, volta, porque aluno de Renatinha tem que saber o que é osmose, tem que saber os transportes que acontecem entre a membrana plasmática. Então, para a gente finalizar a nossa aula linda de hoje, né, eu trouxe imagens de peixes ósseos para vocês nunca mais esquecerem. Por falar nisso, teve um ano que foi questão tanto do Enem quanto da UERJ, que ele tentava te induzir que cavalo marinho não era peixe ósseo. Como vocês são alunos da Renatinha, claro que vocês sabem que peixes ósseos tem como representante os cavalos marinhos e os outros peixes que não são tubarões e raias. Ufa! Falei muito, né, gente? Bom, por hoje é só, pessoal. Lembrando que eu tô morrendo de saudade de vocês. Se vocês não repararam que eu tô mais loura, reparem, porque cada vez que eu venho gravar aqui na escola eu tô mais loura. Eu tô morrendo de saudade de vocês. Tô doida pra gente voltar. Um beijo, até o próximo vídeo.